boa noite. Hoje é uma live top, porque eu vou falar de um assunto muito legal que mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Então, vamos lá, esperando o pessoal entrar. Vamos organizar aqui o nosso som. Uns minutinhos. Muito bem. Hoje a minha fala vai ser um pouco teórica, mas bastante prática também, porque eu vou te dar uma receita básica. Mas antes disso, eu preciso te dizer como é que acontece esta receita básica. Então, a gente vai falar sobre comportamento e quanto esse comportamento ele afeta os nossos objetivos, como a gente chega até onde a gente quer. A semana passada eu falei com vocês sobre protagonismo, o quanto a gente tem que deixar de ser vítima das coisas que nos acontecem para assumir o protagonismo, para assumir a responsabilidade. E hoje eu vou trazer a questão do DISC, que vai ajudar vocês a entenderem melhor o comportamento de vocês, tá? Então, o pessoal tá entrando. E não tem problema. Aí. Deixa eu organizar aqui. Então, eu quero começar a contar um pouquinho sobre a minha história para vocês e o como eu conheci essa teoria e o que ela me trouxe assim de novidade e de mudanças para minha vida, tá? Então, assim, em 2014 e 2015 eu passei por um processo de mudança e aí eu precisava mudar algo na minha vida. O que eu vinha fazendo já não estava dando certo, as pessoas com quem eu estava já não estava dando certo. E eu precisei fazer esta mudança. E aí eu achava assim, ó, que eu podia mudar de cidade, mudar de marido, mudar de casa, mudar de tudo, mas eu nunca pensei em mudar o meu comportamento, porque eu tinha na minha cabeça que eu sou assim, eu nasci assim e é difícil eu não ser quem eu sou. Só que esse ser quem eu sou, ele demanda de uma construção. Eu descobri isso lá atrás e hoje eu posso te afirmar que a gente constrói quem a gente é e quem a gente quer ser, né? Mas naquela época eu não sabia. E depois passou 2015, 2016, as coisas foram se ajeitando, mas ainda não estava a ponto de eu estar satisfeita com a minha situação de vida. E aí, início de 2017, eu fui fazer a formação de coaching, porque eu já tinha vontade e necessidade de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então, eu deixei de ser professora por um período, né? E aí são as oportunidades da vida. E fui fazer a formação de coaching. E o que aconteceu? Eu descobri que eu não precisava mudar quem eu era. Por quê? Porque quem eu sou tem muito da minha identidade e da construção da minha identidade, com as minhas experiências, com as experiências das pessoas que fizeram o meu contexto, que vivenciaram a vida comigo, e que é muito difícil a gente desprender disso que é a nossa identidade. Mas aí eu conheci este psicólogo que tem a teoria dele, eu vou explicar para vocês a teoria, as criações dele. E eu entendi, eu descobri que eu poderia gerar resultados diferentes se eu me comportasse de forma diferente. Eu não precisava mudar quem eu era, a minha essência e a minha identidade, mas eu poderia mudar os meus comportamentos e como eu estava levando ou me comportando em situações diferentes. Este psicólogo, William Marston, ele tem algumas curiosidades que eu descobri nessa formação e não é segredo, mas a gente não é um conhecimento assim amplo, né?
Esse psicólogo, ele era apaixonado pelas mulheres e pela verdade. Então, os estudos dele formam uma tríade assim, de criações que ele fez, tá? Ele fez 3 criações muito importantes. E a primeira delas foi um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Enquanto todos os psicólogos estavam estudando os problemas, as doenças das pessoas, né, as doenças emocionais das pessoas, esse cara, ele foi estudar as emoções das pessoas normais. E este livro virou base para todo o conhecimento e para este teste de perfil comportamental. E essa teoria, que hoje é uma metodologia, uma das metodologias mais usadas para desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das pessoas. E tem vários nomes, né? Aqui a gente vai chamar de perfil comportamental DISC. Eu vou explicar para vocês também como é que funciona. Então, além deste livro, né? Além deste estudo, e aí ele foi um dos precursores também da psicologia positiva. Então, além dele olhar a perspectiva emocional humana como num viés positivo, ele criou o detector de mentiras, que na ideia dele, a ideia original era para que as pessoas conseguissem detectar suas verdades, assumir as suas verdades para se desenvolver. É óbvio que isso foi né, comercialmente não fazia muito sentido, então ao invés de usar essa teoria, né, para detectar as verdades, hoje ela é usada para detectar as mentiras, né? Então, quando uma pessoa está mentindo, ela se comporta de forma diferente. Essa é a base, né, do detector de mentiras. E esse detector de mentiras, então, é a segunda criação dele. Uma das curiosidades também da vida dele era que ele tinha 2 mulheres, né? Uma era a mulher oficial dele e a outra era a assistente dele, né, de pesquisa. Mas eles viviam os 3 juntos e depois que ele morreu, as 2 outras mulheres continuaram vivendo juntas até uma delas morrer. Então ele era apaixonado pelas mulheres, né? E aí, quando ele trabalhou nos estúdios de cinema, e pediram para ele criar um personagem, um super-herói, porque eles estavam precisando de super-heróis, já queriam inovar. E ele criou então a Mulher Maravilha. Então, esta Mulher Maravilha que a gente assiste os filmes, que tem todo um místico em cima dela e que a gente usa muito para se identificar, ela foi criada pelo mesmo cara que criou o DISC, que a gente usa tanto para autodesenvolvimento, e o detector de mentiras. Tanto que tem uma relação do laço da verdade, né? Uma das armas da Mulher Maravilha é o laço da verdade. E a Mulher Maravilha também, diferente dos outros super-heróis, ela não visa vencer a guerra, né? Vencer o mal com os seus músculos, dando soco para tudo que é lado. Sim, ela tem essa habilidade da força, sim, mas ela entendeu que é pelo amor que se vence o ódio, né? A guerra, e não com os seus músculos. Então, ela tem essa particularidade também. Então, esse cara, talvez se ele estivesse vivo, ele estaria dizendo que... Eu acho que ele era muito feminista, tá? Ele não dizia isso, mas eu acho que sim. Então, essas 3 criações ele fez, né? E eu sou apaixonada pelo DISC, por quê? Porque o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento, por vários motivos, tá? O momento em que tu entende como tu se comporta, que tu entende essa teoria, tu entende como tu se comporta e tu entende como o outro se comporta, tá? E o se comportar é como se fosse um iceberg, tá? Tudo que tem embaixo do iceberg, tudo que tem embaixo da linha do mar é a nossa personalidade, é como a gente é constituído através das nossas experiências. Essas experiências, né, essa personalidade, ela só vem à tona porque existe um palco, um cenário.
né? O que é esse palco? É esta vida que a gente circula. São os ambientes, são as situações do dia a dia que a gente precisa se adaptar, se comportar e utilizar e manifestar a nossa personalidade. A gente faz isso, tá? Por exemplo, se eu estou em casa com os meus filhos, eu uso um tipo de comportamento. Se eu estou no meu trabalho, eu uso outro tipo de comportamento. Se eu estou numa discussão, né, com uma pessoa mais íntima, eu me comporto de outra forma. E isso é a gestão do comportamento. Só que às vezes a gente deixa essa nossa personalidade junto com as emoções confundirem e não nos darem ferramentas para nossa gestão do comportamento. E aí acontece aquela situação que a gente diz assim, putz, eu não deveria ter falado aquilo. Eu teria que ter dito aquilo naquela hora. Eu precisava ter agido de outra forma. E aí vem as explosões de comportamento, né? Então, quando a gente consegue fazer a nossa gestão do comportamento, entender que a gente pode fazer essa gestão do comportamento, isso nos dá um poder e nos dá uma inteligência para nos comportar de forma diferente em cada situação diferente da nossa vida, tá? E isso é um conhecimento que a gente desenvolve só na prática. Por quê? Porque não adianta ter a teoria se a gente não consegue ir para o palco da vida e se comportar sempre da mesma forma. Então, o que nos provoca saber deste conhecimento, tá? Uma clareza e uma atenção para as situações de vida que a gente vai se colocando. Então, a gente compreende que, opa, peraí, eu tenho uma situação que eu preciso me comportar de forma diferente. Qual é a forma de eu me comportar que eu vou alcançar aquele resultado? Quem tem filho, gente, aí, a gente faz isso, e mulher, a gente, mãe e mulher, a gente consegue fazer essa gestão do comportamento assim, meio que na tentativa e erro, meio que intuitivo. Por quê? Tu briga com a criança, não bota a mão na tomada. Aí tu diz, não bota a mão na tomada, não funciona. O que tu faz? Vai lá e dá um tapa na mão da criança, ou tira a mão da criança com força. Então a gente vai experimentando o comportamento que dá certo, que dá mais resultado, tá? Só que se a gente soubesse qual é o exato comportamento de ter naquela exata hora. Por quê? Porque se eu tenho um comportamento, o outro também tem. E aí é que tá a chave do DISC, tá? É eu reconhecer como eu me comporto, e aí eu mudar o meu comportamento, e como o outro se comporta. Eu não posso mudar o comportamento do outro, mas eu posso mudar o meu para atingir o dele, e aí eu conseguir o resultado que eu quero. Então, essa teoria tem várias utilidades, tá? Como a gente está falando aqui de autodesenvolvimento, de tomar a frente da nossa vida e de protagonizar a nossa vida, o que a gente entende aqui? Que a gente precisa ter resultados diferentes. Porque se vocês estivessem tendo resultados maravilhosos em todas as áreas da vida de vocês, vocês não estavam aqui buscando uma ferramenta ou algo que vocês pudessem se conhecer melhor, tá? Então, hoje eu vou trazer esta teoria e no finalzinho tem um presente para vocês, tá? Bem interessante para quem quiser aí, conhecer melhor o perfil de vocês mesmos, tá? Então, assim, para que nos serve basicamente, tá? Para que nos serve, quais são os benefícios de conhecer essa teoria? Primeiro, maior compreensão do meu comportamento e do comportamento do outro. O que isso vai me beneficiar? Melhores relacionamentos, melhores resultados, tá? Melhora na comunicação, porque ao invés de eu ficar gritando com uma pessoa que não me ouve, eu vou usar outra estratégia para me fazer entender, né? Então, às vezes a gente pensa assim, tá, mas eu falei, como é que aquela pessoa não entendeu? Gente, ela não entendeu, porque ela tem uma forma diferente de pensar. Sabe aquela coisa que a gente tem, assim, às vezes, poxa, se eu fosse uma pulga para saber o que a pessoa está pensando? Pois é, aqui eu vou te dizer um caminho para te entrar no pensamento do outro. Por quê? Porque é do pensamento que ele vai se comportar, tá? Eu ganho também assertividade nas negociações. E não nas negociações de negócio só, gente. Nas negociações do dia a dia, tá?
Por que eu ganho, né, mais assertividade? Porque eu vou saber exatamente como é que aquele outro pensa e vou ajustar o meu comportamento e fazer a gestão do meu comportamento para atingir os meus objetivos. Autoconhecimento para mudanças, porque eu vou saber o que é da minha necessidade, tá? E aí eu vou conseguir estruturar uma mudança sem ser uma mudança abrupta ou que vai me causar dor, né? A mim ou às outras pessoas. E esses são os benefícios, tá? Por que essa teoria se chama DISC, gente? Porque a gente entende, tá? Ela traz isso nas bases teóricas, que existem 4 perfis dominantes, tá? Que as pessoas tendem a se comportar de 4 perfis diferentes. Esses perfis se combinam entre eles e muitas vezes a gente se vê mais num e outras em outro perfil, tá? E aí é o perfil D, que é o primeiro, né, de dominância, é aquela pessoa que quer sempre estar dominante e ter poder. Tem o perfil I, que é o perfil de influência, aquela pessoa que precisa e tem a necessidade de influenciar os outros. O perfil S, que é de estabilidade e segurança, que é a pessoa que precisa na vida dela ter segurança. Eu já vou exemplificar para vocês entenderem um pouco melhor. E tem o perfil C, que é o perfil de conformidade, aquele perfil que gosta mais das regras e das coisas bem claras e com muita qualidade. Eu vou ilustrar para vocês cada um deles, tá? Começando com o perfil D. E o que eu quero, qual é o exercício que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem e busquem se identificar em que perfil vocês se classificam. Pela experiência que eu tenho de atender várias pessoas com essa teoria, provavelmente vocês vão se identificar em 2 predominantes, tá? Então, vocês vão se identificar ou no D, I, ou IS, SC. Então, procurem ver como vocês normalmente se comportam. Se vocês se identificarem mais de um, procurem também perceber em qual situação da vida de vocês são mais isso ou mais aquilo. Vocês se classificam mais assim ou mais do outro jeito, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o perfil dominante, já falei para vocês, né? E o perfil dominante é aquela pessoa que vocês enxergam ela e vocês conseguem perceber que o objetivo de vida dela é poder, tá? Poder. Ela gosta de estar à frente, ela gosta de estar na liderança, ela gosta de mostrar que domina, ela gosta de mostrar que domina as relações, domina as pessoas, domina o dinheiro, domina o ambiente. Então, é uma pessoa que ela chega e chama a atenção das outras, tá? Ela se destaca no meio das outras, ou pelo seu tom de voz forte, ou pela forma direta, ousada, egocêntrica que ela fala. Ela gosta muito de falar de si, das suas conquistas, daquilo que ela comprou, daquilo que ela deixou de comprar. Eu quero fazer um parêntese aqui, tá? Não existe perfil ruim ou perfil bom, tá? Existe perfil ruim ou bom para o objetivo que você está buscando. Então, talvez você não esteja alcançando os seus resultados porque você está se comportando num perfil que não é o ideal para aquilo que você está buscando, tá? Só fazer um parênteses, porque às vezes a gente observa o perfil e julga, esse perfil é da pessoa que conquista mais, tá? Mas você não precisa ser deste perfil. Você precisa se comportar com algumas características, alguns comportamentos deste perfil, tá? Esse é o lance. O professor fala da sede, né? Vamos lá. O perfil dominante, tá? Esta pessoa, ela tem foco nas tarefas.
é aquela pessoa que ela não dá muita importância para grandes conversas. Ela é direcionada a fazer. Então, ela gosta muito de executar. Ela não planeja, ela só quer ver feito, tá? Então, essa pessoa gosta de palavras como quando e quanto. Ela não quer saber como aquilo vai se realizar, mas ela gosta de dados e de datas e de quanto vai custar, tá? Então vocês podem perceber essa pessoa em vários momentos. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo da festa, tá? Se essa pessoa estiver numa festa, primeiro que ela vai chamar atenção pelas coisas, pelos acessórios que ela usa, tá? Relojão, brincão, ouro ou algo muito fino, muito específico, muito elitizado, né? Como um bom terno, uma boa gravata, gosta de ter bons carros, bons sapatos. Por quê? Porque isso são coisas que indicam poder, tá? Essa pessoa normalmente tem relações com pessoas de poder, então tem relações com ou é uma pessoa de poder e destaque, tá? Então tem relação com pessoas com gestores, com donos de grandes empresas. Um exemplo de pessoa D, tá? Roberto Justus é um D, vocês conseguem visualizar ele? Então ele tem um perfil dominante total. O Bernardinho, o treinador da seleção de vôlei, é D, né? Ele fala, ele grita, ele berra, e aquilo tudo tá dentro do perfil comportamental dele, né? Então, às vezes o perfil D é tão direto que ele parece ser muito grosseiro, né? Então ele tem essa aparência grosseira, fala alto, grita, fala palavrão. Aí vocês podem identificar uma pessoa D, ok? Pensem agora no contexto que vocês estão. Existem alguns Ds, né? Alguns dominantes. Você é uma mulher dominante? Você utiliza essas características? Você se enxerga assim? Então, quando a gente percebe esse perfil, a gente tem que olhar não o que é negativo nele, se a gente não tá nele, tá? A gente tem que perceber o que é positivo para eu alcançar os objetivos que eu quero, ok? Outras características, tá? De palavras, tá? Orientado a resultado, objetivo, direto, não enrola, extrovertido, porque gosta de estar com as pessoas, mas porque tem o comportamento para fora, não para dentro. A Priscila não, vão se identificando aí, gente. Assume riscos e desafio porque quer ver feito, não interessa, né? Então ela assume riscos. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e pensa assim, nossa, ela não tem medo. Não, ela não tem medo. Por quê? Porque ela não fica como outras de nós, talvez, e eu sou assim, pensando, será que vai dar certo, será que não? Ela simplesmente vai. Ela simplesmente visualiza e sai atrás dos objetivos, porque é uma pessoa de fazer, tá? A frase da vida dela, o objetivo da vida dela é poder e fazer, então ela sai fazendo. Tá? Quer identificar um D? Olha ele sentado, calma. Ele ou ela, né? Sentada, calma. Tu jura que tem um monte de coisas para fazer, porque tá sempre bufando. É uma pessoa sem paciência, tá? Esse é o D. E não é porque a pessoa tá irritada, não. Até parece, não é, tá? Vamos passar pro outro perfil? O I, tá? O I é de influência. São pessoas que o objetivo delas é se relacionar com as outras pessoas. Sabe quando a gente encontra uma pessoa na fila do mercado e ela já é tua amiga, começa a conversar e o tempo e no final ela diz assim, passa lá em casa tomar um chima? Já viram pessoas assim? Esses são os Is de influentes, porque eles são voltados às pessoas, eles querem se relacionar, eles precisam ser felizes com as pessoas, tá? Então o objetivo dessa pessoa é a comunicação, ela precisa falar. Uma pessoa influente, se tu pedir para ela não falar, é quase que a morte para ela, tá? Ela precisa falar, ela precisa interagir. Essas pessoas gostam,
elas são extrovertidas. Sabe aquele boneco do posto? Aquele que balança os braços assim? É esta pessoa. Então, naquela festa que o D tá falando com as pessoas importantes, todo bem vestido, o I tá cheio de brilho, cheio de alegria, bem combinando com todas as peças, muito ouro, muito brilho, muito acessório, falando com todo mundo e normalmente dando risada e apresentando um amigo para o outro amigo, nem precisa ser tão amigo assim, mas apresenta um amigo para outro amigo. É uma pessoa entusiasmada, ela tem flexibilidade porque ela conversa com todos os tipos de pessoas, chega no lugar e ela se sente dona do lugar, tá? Então essas são as pessoas Is. Qual é o problema do I? Tá? Ele é influente, sim, ele é persuasivo, mas o I é uma pessoa que tem muitas ideias, trabalha no plano das ideias, mas não concretiza, tá? Então, esta é a dificuldade do I. E o D também não concretiza, tá? Ele faz, apenas faça, mas ele não gosta de botar muito a mão na massa, tá? Ele gosta de mandar as pessoas fazer e ter os resultados. Mas o I é assim. Esse é o problema do I. Ele tem muitas ideias, ele quer fazer muito. E ele cede muito às pessoas. Nós brasileiros temos muito do I, tá? Um exemplo de famosos de I é a Hebe Camargo. Conseguem visualizar ela? Cheia de brilho, rindo, feliz, alegre, amiga de todo mundo. O Faustão também, que é comunicador, só ele fala, inclusive, né? Ele corta as pessoas. Ele é ID, porque podem ver que ele tem um posto de importância e tal, mas muito do I dele. Que mais do I? Otimista, entusiasmado, alegre, sorridente, conta piada. Como é que tu identifica ele? Pela voz, tá? Pelo tom de voz e pelo sorriso. As pessoas, se elas escutam uma piada, elas gargalham, tá? Muito alto. E ainda é uma pessoa muito tátil. Então ela chega te abraçando, chega batendo no teu ombro, tá? Pessoas I são assim, aquelas pessoas que não têm muito, não compreendem muito o limite do outro, tá? Porque ela acha que é confortável para o outro esse envolvimento, tá? Este é o I. Quem se identifica, pelo menos um pouquinho ou em alguma área do I aí de influência? Pessoas que gostam de falar com os outros, são pessoas que não gostam muito de combinar cores, então assim, um laranja com amarelo precisa se destacar, gosta de elogio, e o elogio não é assim, ai que lindo, ai que lindo, que maravilhoso, e se tu puder estender um tapete vermelho para ela, melhor ainda, mais importante, ela vai se identificar. Alguns são I, né? O brasileiro tem muito de I. E agora a gente vai pro S, tá? O S é o que preza por segurança, tá? Esta é a palavra dele. Pessoas que têm o perfil de estabilidade ou segurança, elas são muito leais e fiéis àquilo que elas se propõem. São também pessoas voltadas a pessoas, né? Então elas precisam interagir com os outros, mas diferente do I, que é influência, ela é apoio, ela serve como apoio. Então, são aquelas pessoas que quando a gente tem um problema, a gente logo pensa nelas para resolver o nosso problema como apoio. Então, são pessoas que ouvem muito mais do que falam, são pessoas que têm o tom de voz mais baixo, gostam de estar em lugares confortáveis. O que é confortável nesse caso aqui, gente? Lugares que a pessoa conhece, então dificilmente vai ir num lugar estranho ou vai se aventurar a sair com pessoas estranhas. Então são pessoas que elas precisam saber aonde vão, aonde estão, com quem estão, tá? São pessoas que são amáveis, são educadas, são persistentes naquilo que fazem. Olha aí, a galera já tá se identificando com o S, tá?
qual é a questão do S? São pessoas assim muito de apoio. Só que quando a gente é muito de apoio, a gente cede para os outros. Por quê? Porque não se coloca em primeiro lugar, tá? Por quê? Porque serve muito de apoio para os outros. E aí parece tão forte que muitas vezes não busca ajuda externa, tá? É mais procurado como apoio do que pede apoio às outras pessoas. Tem uma coisa particular do S aí, e não sei se para vocês se identificarem também, gurias, assim. O S, ou a mulher S, parece ser a pessoa mais equilibrada e centrada do mundo. Tu olha e pensa assim, nossa, que pessoa calma, tá? A gente olha externamente. Mas é a pessoa que aqui dentro, assim, ó, tem um turbilhão, na cabeça tem um turbilhão, e ela jura que não é equilibrada. Ela jura que não é calma, porque ela vive isso internamente, tá? Mas é uma pessoa que aparenta tranquilidade. Enquanto o D lá que eu falei no início é a pessoa que tá agitada, o S é a pessoa que parece que tá assim, ó, tudo numa nice, tudo na paz. E aí, só que isso é só externo, tá? Dentro ela tá uma bagunça, tá? Por quê? Porque ela é apoio, então ela tem que dar conta de todo mundo. São pessoas que demoram a fazer, tá? Porque ela, além de levar, quando ela precisa tomar uma decisão, tá? Ela considera todas as outras pessoas. E aí, como é que eu vou tomar uma decisão se eu considero a opinião de todo mundo, tá? Então ela fica, vai, não vai, vai, não vai. Ela decide e não consegue ir para a prática. Mas depois que ela decidir, ela não desiste. Então ela tem facilidade de terminar, tá? Mas ela primeiro precisa pensar em todas as possibilidades sobre aquilo. Os estáveis também tem outra coisa que eles não gostam de mudanças, tá? Então, para fazerem mudanças, eles precisam estar muito seguros naquilo que eles estão mudando, tá? Então, por exemplo, tudo, gente, tudo não é mudança de vida total, tá? Mas ele sempre come pizza lá na pizza da esquina. E aí alguém sugere que seja na pizza do meio da quadra, tá? Na pizza do Zé. Ela só vai na pizza do Zé se ela souber que alguém comeu lá e tem indicação, porque vai que não é tão boa, tá? O D já manda pedir, vamos pedir que a gente vai experimentar. O I já diz assim, é meu amigo, e aí já traz a pizza. E o S diz, não, mas quem é que já experimentou isso? Tá? Então ele precisa de segurança. Quais são os aspectos que trazem segurança para uma pessoa, gente? Poupança, seguro de vida, carro com 4 ABS, freios e não sei o que, todo tipo de segurança, dinheiro, tá? Na conta, relacionamento estável, são pessoas que não trocam muito de relação, né? Não namoram um, namoram outro, não, são pessoas que gostam de namorar, têm relacionamentos longos. Tem poucos amigos, porque são aqueles amigos fiéis, aqueles sempre os mesmos amigos, né? Não trocam muito de amigos. O I tem milhares de amigos, o S tem poucos amigos. E normalmente aqueles que ele já fez de infância e levou para toda a vida, tá? Então vejam se vocês se encaixam no perfil S. Tem muito de bom, muito, mas tem muito entrave, em todos, tá? Mas esse é o que eu estou falando agora, o perfil seguro. Se identificaram aí? Né? A gente faz, não faz? Serve como apoio, as pessoas nos procuram como apoio. Bom, vamos para o quarto comportamento, que é o comportamento conformidade, tá? É o C, vou falar de C aqui. O que o C tem e como que ele é, tá? Ele é mais focado nas coisas, como o D, tá? Só que o C só faz se estiver tudo completamente certo. Ele é orientado para as regras, né? Orientado para as coisas, sim, e não para as pessoas,
mas sobre as regras. Sabe aqueles manuais grossões assim que vem nos eletrônicos? O C, antes de pegar e ligar o aparelho, ele vai lá e lê todo aquele manual. Sabe a bula de remédio? E eu sei que tem farmacêutica aí. O C é o que lê a bula de remédio, tá? Porque ele precisa ter todas as informações. É uma pessoa bastante lógica, então ela não entra em jogos emocionais. Tu não consegue trazer ela pro jogo emocional. Então ela é bastante lógica, precisa, gosta de perfeccionismo, detalhista e não tem o foco nas pessoas. Então estas pessoas dificilmente tem aquele monte de amigo. Às vezes ela nem tem amigo, porque está tão focado nas tarefas que ela não consegue se relacionar. São pessoas que dizem apenas faça, faça certo, tá? Então, são pessoas que, sei lá, se a regra é andar a 80, ela não passa de 80. Por quê? Porque a regra é andar a 80. Se está escrito ali no elevador que cabem, sei lá, 8 pessoas de até 70 quilos, ela mais ou menos calcula e não entra lá se não está dentro da regra, né? Então, são pessoas que são bastante, em profissões, elas são bastante exatas. Então, pessoas de TI, né? Programadores, programadoras, cirurgiões, dentistas ou cirurgiões, qualquer cirurgião plástico, por exemplo, que tem que estar ultra mega certo, perfeito, é com o C, tá? O C, ele é muito voltado à qualidade, então uma coisa que não tem qualidade nem é com ele, tá? Pessoas famosas do C, o criador do Facebook, e podem ver Bill Gates, né? São pessoas que são muito voltadas a dados, a como fazer e o fazer certo, tá? São pessoas muito concentradas. Dificilmente essa pessoa da concentração dela, ela é concentrada naquela tarefa que ela está fazendo. Então, se toca um telefone, ela nem atende, ela nem não consegue se distrair, tá? Por quê? Porque tem muito foco. São pessoas também que demoram muito a fazer. Por quê? Porque como elas precisam de muita informação, elas demoram a tomar uma decisão, e essa decisão é sem falhas, ela não falha. Por quê? Porque ela tomou tanta decisão que ela estudou tanta informação que ela não vai dar uma palavra final se realmente ela não se sentir certa e correta de dar aquele dado ou de tomar aquela decisão, tá? Então, são pessoas que demoram, mas que quando elas decidem, elas também fazem a coisa funcionar e dar certo, tá? Que mais? Alta capacidade de análise, detalhista, perfeccionista, não gosta muito de fatos que não são concretos, então é uma pessoa voltada a fatos concretos. Emocional não pega ela, eu já disse, né? Naquele exemplo da festa, lembra? Eu acho que eu não dei o exemplo do S, tá? O D tá lá no meio das pessoas importantes, alto poder, conversando, fazendo negócios, né? Ou falando das suas vitórias ou das suas conquistas. O I vai estar no meio de outro grupo de pessoas, rindo, gargalhando, contando piadas, toda brilhosa lá. O S vai estar falando, vai na festa, mas ela vai conversar com as pessoas que ela já conhece. Se alguém que ela já conhece apresentar outra pessoa para ela, ela vai fazer amizade, vai conversar. Provavelmente vai estar sentado do lado da amiga que tem muitos problemas e vai estar chorando uma situação para ela, porque ela é apoio independente do local que ela tá, inclusive em festas. E o C, a gente na verdade não sabe se ele foi, porque na verdade qual é a importância desses eventos sociais mesmo para um C?
tá? Então, e se ele foi, não conversou com ninguém, fez o que ele tinha que fazer e foi embora, tá? E assim são as pessoas. E aí, às vezes, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? E com essa teoria? Eu quero dizer que às vezes a gente não coloca a lente do outro. A gente vê a vida só da nossa perspectiva. Então eu questiono o outro. Mas por que fica falando com os outros, nem conhece, e daí no meio do caminho tu começou e ficou falando com aquela pessoa que tu nem conhece? Ou por que algumas pessoas param o seu carro para ajudar um velhinho a atravessar, enquanto outros quase atropelam a pessoa? E aí assim, é porque é mau caráter ou porque não é? Não, é porque elas têm tendências a escolher comportamentos diferentes para diferentes situações. Então, quem é que atravessa a velhinha? É o S. O I, talvez, porque é voltado às pessoas e vai fazer amizade com a velhinha, se a velhinha já não é amiga dele. O S vai atravessar a pessoa porque ele precisa dar apoio, é necessidade vital dele dar apoio àquela velhinha, a todas as pessoas, tá? O C não vai ajudar a velhinha a atravessar, primeiro, porque não tem lógica aquela velhinha tá ali, atravessando sozinha. Ele vai analisar isso e vai passar reto. E o D nem viu a velhinha. Ele estava tão focado em chegar no trabalho tal hora, que ele não viu a velhinha. E assim, são vários comportamentos em várias situações de vida. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? Que são caricaturas, tá, gente? Porque a gente é uma mistura desses comportamentos. Mas para vocês entenderem bem essa predominância dos comportamentos, tá? Por exemplo, no elevador, tá? O que um D faz? O D entra correndo, segura a porta, bem rápido, tá? E aí é ele que aperta no andar. E se não tiver funcionando o botão, ele dá-lhe um socão para fazer funcionar. Por quê? Porque é voltado para as coisas e para o resultado. E uma coisa que está ali para funcionar para aquilo tem que funcionar. Já viram aí na casa de vocês, não tem alguém que se irrita fácil com as coisas? Se não está funcionando? Sabe aquele que vai dar um... Hoje não tem mais as TV que precisavam de uns tapinha, né? Mas sabe aquela pessoa que se irrita se o carro não está funcionando, se as coisas não estão em ordem? Esta é a pessoa D. Por quê? Porque é focada em resultados, nas tarefas, tá? Vamos voltar para o elevador. O que um I faz quando ele entra no elevador? Amizade. Ele começa a falar do tempo, ele começa a perguntar coisas íntimas das pessoas. Aí tu pensa assim, cara, como é que essa pessoa tem coragem de me perguntar, sei lá, uma coisa muito íntima? É essa pessoa que tem coragem de perguntar. E ela acha que está fazendo certo. Por quê? Porque a ideia, o instinto de vida dela é fazer relações com as pessoas. É falar, é se comunicar. Então é isso que ela vai fazer. Aí o S, tá? O S no elevador. Então o I já saiu dali com visita marcada, vai tomar um chima na casa da pessoa mesmo, já tá amigo. O que o S vai fazer, tá? No elevador. O S é aquele que antes da porta fechar, ele dá uma olhadinha para fora para ver se não vem ninguém, para que ele possa ajudar o elevador para aquela pessoa entrar. Alguém se identifica? É aquela pessoa que enxerga a velhinha, enxerga alguém com dificuldade, enxerga um cachorro perdido na rua e quer juntar, e quer ajudar, e quer trazer para si, tá? E o C no elevador é aquele que ele ficou do lado de fora calculando o peso e o número de pessoas para ver se isto estava conforme a regra, né, a plaquinha que diz ali. Então, aí tu pensa assim, quem é? Eu já pensei assim, eu não sou C, tá, gente? Meu perfil. Deixa aí para vocês imaginarem qual que é o meu perfil, tá? Mas eu já pensei assim, quem é que obedece essa plaquinha aí de peso, né? Tantas pessoas, 80 quilos, eu nem sei. Às vezes não sei quanto eu peso.
e aí eu vou olhar para o outro e calcular, isso aí não serve para nada. Serve para o C, da conformidade. Já pensei também, mas para que serve essas bulas de remédio, de medicamento? Quem é que lê? O C lê, tá? E a gente lê quando tem filho, né? Que daí a gente precisa ter essa certeza, tá? Gente, eu tô falando assim, engraçado, de caricatura, mas eu quero voltar e bater naquela mensagem, quero deixar esta mensagem para vocês sobre esta ferramenta, sobre esta teoria. Eu não quero que vocês vão atrás de buscar essa teoria, provavelmente o S vai, tá? Se vocês tiveram vontade de saber mais sobre essa teoria, vocês são S. E já pesquisaram aí no Google sobre a teoria, diz que vocês são S. O que eu quero dizer e a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Isso aqui muda a vida da gente. Por quê? Porque eu entendendo isso aqui, eu sabendo que eu demoro a tomar decisões, o que eu preciso fazer quando eu estiver em um momento de vida, numa situação de vida que eu preciso tomar uma decisão? O contrário do que eu faço, que é ser mais rápida. Ser mais ágil, ser mais decidida. Quem é mais ágil, mais rápida e mais decidida? É o perfil D. Entendem que é um ajuste. Agora, se eu estou precisando fazer uma pesquisa de dados, sei lá, uma pesquisa acadêmica com dados, tá? Ou eu preciso fazer lá no meu trabalho uma tabela com todos os dados, aniversário, endereço, e eu acho um saco fazer isso. Quem é que é mais lógico, preciso e detalhista? O C. E não eu, talvez que seja o I, que eu gosto só de bater papo com as pessoas. Agora, se tem alguém na minha empresa que está tomando atitudes precipitadas, que está incomodando o grupo, quem é que eu preciso ser para conversar com aquela pessoa? Ou na minha família, quem está passando por dificuldade? Eu preciso ser o S, eu preciso ser a pessoa de apoio. Então, entendem como eu sabendo o meu perfil, sabendo que eu ajo desta maneira, eu posso modificar. Se eu sou um D, eu vou dizer assim, mas que droga, essa aí tá choramingando de novo, manda secar as lágrimas e voltar para trabalhar. O que ele gera? Conflito, sendo D. Então, eu tenho que ver quais as características. Bom, eu tenho que ser mais de apoio, eu tenho que ser mais ouvinte, eu tenho que ser mais paciente. Então, mesmo sendo D e querendo mandar explodir as coisas, eu posso tomar atitudes, ter comportamentos do S. Essa é a jogada, essa é a chave. Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer na realidade, o que eu preciso agir, tá? É nesta situação de vida aqui, é este problema, é este objetivo que eu tenho. Então, eu preciso agir conforme, da melhor forma para alcançar esse objetivo, tá? Então, é essa a chave deste conhecimento. E eu não quero deixar vocês no vácuo e no vão, pensando no objetivo de vocês e em como vocês são. Eu quero fazer esse link, tá? E como é que eu vou fazer isso? E aí vem o meu presente para vocês. A partir de agora, tá? 20 e 26, e a gente tem poucos minutos ainda, tem um link aí na bio do Instagram para vocês fazerem o teste de perfil comportamental de vocês, tá? Este teste de perfil comportamental vai ser elaborado por mim e eu vou devolver para vocês a minha devolutiva, o meu retorno para vocês em torno de 24 horas. Então, a partir de agora tá valendo para vocês saberem qual é o perfil comportamental de vocês, real, tá? E algumas sugestões de mudanças. Então, vocês vão conseguir olhar o objetivo de vocês, saber o perfil comportamental de vocês e com a minha ajuda, com a minha interpretação e a minha devolutiva, vocês vão poder ter sugestões para vocês mudarem de comportamento.
vocês vão conseguir perceber o que é legal do comportamento de vocês e o que está atrapalhando vocês na vida para conseguir aquilo que vocês desejam. Seja na área dos negócios, seja nos relacionamentos, seja na educação dos filhos de vocês, porque os nossos filhos também têm personalidades, né? Também têm comportamentos e testam os nossos comportamentos, e aí a gente precisa ser inteligente o bastante para lidar com eles e com qualquer outra situação, tá? Então, se você se relaciona com pessoas, todo mundo se relaciona, independente do ambiente, esse conteúdo de hoje é assim, ó, transformador, tá? Além de autoconhecer, vocês vão poder utilizar essa ferramenta como algo específico para atingir os objetivos de vocês, tá? Ficou lá, o link tá na bio, é só clicar, tem um questionário e eu peço que vocês tirem assim, ó, 15, 20 minutos para fazer esse teste e sejam bastante verdadeiras, não escolhendo o que vocês desejariam ser, mas aquilo que vocês realmente são, que aí eu vou conseguir fazer um relatório mais parecido e mais verdadeiro, tá? Mais assertivo para vocês. Certo, gente? Esse era o meu recado de hoje. Ele é um pouco longo porque é uma teoria, tá? Mas agora eu quero que vocês vão para a prática. E se vocês acharem bem interessante, vocês podem mandar esse link ou chamar a amiga de vocês, alguns amigos. Dá para fazer não só mulheres, tá? É um teste que ele não importa gênero, tá? E vocês podem enviar isso para alguma amiga, para alguém que vocês queiram presentear também, ou que vocês acham que precisa também dessa ajuda, ok? Então esse é o meu recado de hoje para vocês. Certo, meninas? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Hoje é a 13ª live. Se vocês considerarem que eu faço em torno de 1 hora, né? A gente tem aí 13 horas de conteúdo. Quem quiser buscar aí nas lives anteriores o que a gente traz de conteúdo para você se desenvolver e para ousar ser você mesma, aproveitem aí. Então hoje é a nossa 13ª e quarta-feira vai estar fazendo 100 dias de canal. Então assim, eu tô bem feliz essa semana, tá? E aí eu quero presentear vocês com esse teste de perfil comportamental. Normalmente ele é pago, tá, gente? Vou deixar claro isso. Mas vocês que acompanham aqui, eu vou deixar para vocês de forma gratuita, tá bom? Então, muito obrigada e um beijão. Boa semana para vocês.